Todo ano, o time do Gestão de Pessoas conduz um amplo estudo sobre as tendências de RH que mais vão afetar o ano seguinte, para ajudar você e sua empresa a entender a fundo os desafios que estão por vir. E esse ano, com base no estudo anual de tendências de RH da Gartner e na análise de outros materiais similares, nós separamos para vocês as 6 principais tendências que mais devem impactar o trabalho do RH em 2026. Então, se você está querendo se preparar para 26, você está no lugar certo. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o quanto isso vai ajudar vocês no planejamento do ano. Sobretudo, a última e mais importante e impactante tendência do ano, que eu já adianto para vocês que essa sexta tendência que a gente vai falar, quase ninguém está falando, e ela é crucial para entender o ano seguinte. Então fica por aqui até o final com a gente, e se você ainda não segue o nosso podcast, chegou a hora de seguir. Muito bem, antes de começar, eu vou explicar rapidinho como que vai funcionar a dinâmica desse conteúdo especial. Então, como de costume, eu estou aqui com a Patrícia Bobato, diretora de Cultura, Desenvolvimento, Bem-Estar, Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura, e minha super parceira aqui no programa. E basicamente, a gente vai apresentar as tendências da seguinte forma, tá? Para começar, eu vou apresentar o tema, dando uma base de conceitual em relação a por que isso é uma grande tendência do ano. E em seguida, a Paty entra com os comentários e pontos de vista de quem está à frente do RH de uma das maiores empresas do Brasil, né? Dando um olhar prático sobre o tema. Então, para começar, quero dar boas-vindas para a Paty. Como é que você está, Paty? Está animada aqui com o nosso bate-papo tradicional, quarto ano, né, Paty? Quarto ano. Estou super feliz, Rodrigo, porque eu acho que esse é um momento bem importante, né? Que as empresas precisam se organizar, se planejar, e o Gestão de Pessoas está sempre aqui ajudando. Então, vai ser bem legal de novo. Que legal, que legal. Estou bem feliz de estar com essa tradição já, né, Paty? Todo ano a Exato. gente fazendo esse conteúdo para o pessoal, e é o conteúdo que é mais visto no ano. Então, ano passado, acho que foram mais 10 mil RHs que assistiram esse conteúdo, então ajuda muita gente, realmente. Certeza. Muito bem, sem mais demoras, vamos lá para a nossa primeira tendência da RH de 2026. Essa aqui é mais óbvia, mas ela é muito importante, que é a gestão integrada da saúde mental. Como vocês sabem, a partir de maio de 2026, a NR1 vai começar a gerar multa para quem não se adequar às diretrizes, né, de gestão de segurança e saúde do trabalho. E a grande novidade aqui, pessoal, é que a inclusão a inclusão da saúde mental como obrigação da empresa, né? A saúde mental não estava até então dentro das regulamentações que geravam multa, né? Isso significa que vai passar a ser fiscalizada, né, e gerar multas pelos auditores do Ministério do Trabalho. Então, esse tema da saúde mental tende a vir com muita força em 2026 no RH, tornando 2026 um ano marcado por programas de gestão de estresse, prevenção de assédio, programa de saúde, programa de bem-estar, né? Só para dar um contexto. Então, Paty, eu queria tua opinião, né, sobre como que a NR1 vai afetar o ano, o que que você está vendo por aí? Legal. Bom, esse de fato vai ser as empresas que ainda não se adequaram, Rodrigo. Eu acho que precisa correr o quanto antes. A gente fez alguns episódios sobre, né, a NR1 aqui, então o pessoal deem uma olhada ali. E falando especificamente de Natura, a gente vem trabalhando já há muito tempo o autoconhecimento. A gente veio com força esse ano, principalmente para a liderança. E aí, essa também eu percebo é uma tendência em outras empresas, né? Então, de fato, fazer um programa da liderança, onde a liderança possa se conhecer, possa entender como ela está, porque ela precisa se cuidar para poder cuidar da sua equipe também, né? Muito legal, Paty. Acho que a Natura foi uma das primeiras empresas do Brasil a ter esse foco, né, em bem-estar, e eu já tive na Natura algumas vezes, e é interessante que a gente percebe isso, né, essa orientação ao humano, né, do negócio. Então, bem interessante. Muito bem, então já anotem aí no planejamento estratégico do RH a pergunta, né, quais programas de saúde mental eu preciso criar ou fortalecer para me adequar à NR1. Muito bem, então vamos lá para a nossa segunda grande tendência de RH de 2026. E agora, eu não poderia deixar de falar da AI, né? E a nossa segunda tendência é a integração de processos humano-automação. Uma das grandes novidades, se não a grande novidade de 2025 no mundo da IA, foi a evolução do N8N e do Notion, né? Duas ferramentas de automação de processos
que nesse ano passaram a contar com APIs, ou seja, com pontes de troca de informação com as LLMs, ou seja, com as IAs conversacionais como o ChatGPT. Como essas ferramentas elas são super fáceis de aprender e de usar, isso permitiu com que em poucas horas qualquer profissional de qualquer área conseguisse criar automações usando IA. E na prática, em 25, isso possibilitou de um dia para o outro criar automações 10, 20, 30 vezes mais valiosas para processos do negócio, né? Só para exemplificar alguns processos do próprio RH, né, que puderam ser disruptados por algumas dessas empresas. Então a gente teve mapeamento automático de 100, 200, 1000, né, 1000 candidatos no LinkedIn em poucos minutos, né, com essas automações, com AI, descoberta do celular e e-mail de 200 mil pessoas em poucos segundos, né, com automações, bots conversacionais altamente eficientes para triagem, só para citar alguns poucos exemplos aí dentro do RH. E o fato é que o RH vai entrar 2026 precisando entender como que vai acelerar essas automações na empresa como um todo. E principalmente, como que ele vai conciliar essas automações com os job descriptions, o dia a dia dos colaboradores, né? Por quê? Porque essas automações mudam bastante, dão muita produtividade para algumas coisas e, portanto, liberam tempo para outras, né? Então, 2026 vai ser um ano marcado por contratar analistas de automação, de processos, né? Treinar embaixadores das áreas de N8N, Notion e correlatos, redesenhar job descriptions, processos, recustomizar processos dentro de softwares em função dessas novas automações que vão ser possíveis de fazer, só para citar algumas coisas que vão ser necessárias no ano. Então, eu queria saber, Paty, do teu lado, o que você está vendo nessa parte de automação e reflexos nos organogramas e nas rotinas? Esse é um outro tema, Rodrigo, que os RHs vão precisar se preocupar, quer dizer, já estão se preocupando, né? O que eu vejo é que a gente vai precisar da IA, não tem outra opção, mas principalmente foi o que você trouxe, a questão da eficiência e da produtividade. Uhum. Então, hoje, dentro da Natura, a gente vem olhando muito para as vagas e entendendo o que pode ser automatizado, e aí, de fato, usando as pessoas para o melhor delas, né? Que é essa história da análise, do entendimento, desse olhar de cultura. E isso tudo vai ser fundamental para que a empresa, de fato, possa crescer mais e mais rápido aqui. E aí, aqui, eu acho que tem um ponto bem importante que eu estou vendo em algumas empresas, mas outras ainda com mais dificuldade, que é capacitar o C-Level. Né? Então, você precisa capacitar os seus principais diretores, vice-presidentes, isso aqui vai ser fundamental, porque eles precisam entender como funciona, para aí poder passar para todo mundo, né? Muito bem, Paty. Bom, então já anotem aí no planejamento do RH, né? Quais as automações vão mudar job descriptions, processos, porque definitivamente muita coisa vai ser impactada pelas automações que já existem e isso precisa estar sendo mapeado, porque vai gerar ganho de produtividade ou ociosidade, né? Uma das duas coisas. Muito bem, vamos lá para a nossa terceira tendência de RH de 2026, que é a redefinição de processos de RH com a IA. E aqui a gente está falando dos processos do RH especificamente. Apesar da IA ter entrado na agenda das pessoas em escala, né, em novembro de 22, que foi quando o ChatGPT foi lançado, né, a versão que veio a público, né, os últimos 3 anos, o fato é que a maioria de nós do RH estávamos descobrindo, né, como usar a IA na prática. E em linha com a tendência anterior, a expectativa é que 26 seja um ano em que o RH, de fato, vai começar a iniciar disrupções de alguns processos efetivamente, né, usando IA. Ou seja, vai ser um ano de aprofundar o uso de ferramentas de IA, escolher fornecedores de longo prazo que usem IA em algumas verticais estratégicas, né, transformar processos curvado RH, quer dizer, essas implantações de automações com IA que forem feitas ali na curva ABC, né, na curva A, então podem aumentar a produtividade no recrutamento, melhorar a qualidade do T&D, enfim, gerar uma série de reflexos. E, em resumo, 2026 vai ser um ano onde algumas das automações da IA vão realmente fazer muita diferença nos subsistemas da RH. Isso quer dizer que a gente vai começar a ver a coisa realmente ganhar força, né? E aí, Paty, eu queria a tua opinião sobre como que você tá imaginando que essa tendência vai chegar nos nossos planejamentos de RH. Bom, essa é uma tendência onde aqui, Rodrigo, tem uma preocupação, que é a questão dos dados.
Se eu não organizei muito bem a minha base de dados, se eu não tenho tudo isso pronto, vai ficar muito difícil ter esse processo de IA. Uhum. Então, acho que esse é um olhar importante aqui, como é que você está organizando tudo isso. Ainda dá tempo, né? Tem esse finzinho de ano aí para a gente poder fazer essa organização. E aí sim vir com a IA com força total. Então, de fato, processos de seleção impossível fazer sem, principalmente cargos mais básicos, né? Você consegue ter uma rapidez imensa aqui dentro do processo. Você trouxe de treinamento e desenvolvimento, né? Então, aqui a gente tem um ecossistema de aprendizagem, que a gente já trouxe aqui também no gestão de pessoas, e aí a gente está usando muito a IA hoje para fazer entender quais são as tendências de mercado, e aí fazer uma curadoria de temas para a gente. Então, isso vem acontecendo dentro do núcleo, né? Então, o núcleo do ecossistema, ele organiza tudo isso para poder passar para os hubs. Então, se eu não tiver velocidade, não acontece. Acho que uma outra tendência importante é skill basics. A gente depois pode trazer mais sobre esse tema aqui, mas essa é uma tendência, né, de você começar a olhar as organizações por skill e não mais por cargos especificamente. E aí, sem a IA, esse trabalho fica muito moroso, é muito feito. Então, enfim, eu acho que o grande ponto aqui é cada vez mais a gente personalizar. É isso que nós, né, clientes, gostamos. Então, como é que a gente também personaliza dentro do RH? Traz rapidez, mas, ao mesmo tempo, não perde a questão do humano. A gente precisa ter relações. Isso vai ser extremamente importante em 2026 também. Muito bem, muito bem. Bom, então já anotem aí no planejamento do RH, né, quais são os processos de RH que eu posso turbinar usando AI. Será que vocês já estão com isso mapeado? Será que está em processo de implantação ou de maturação? Né? Entender que fase que está o uso da IA nos processos curva A da área e fazer a evolução disso, porque hoje já existem ferramentas totalmente funcionais para turbinar os subsistemas do RH em 2026. Muito bem, então vamos lá para a nossa quarta tendência de RH de 2026, já passando na metade aqui do conteúdo, que é o aumento da necessidade de ajudar os líderes a lidar com as incertezas, né? A gente vive um momento de mundo que é praticamente impossível prever como que os segmentos, os negócios e até os nossos departamentos vão evoluir com a disrupção da IA, né? Isso tem ficado claro em algumas pesquisas, dentre as quais da Gallup, que apontou que 68% dos líderes das empresas estão com medo de perder seus empregos em função da AI. Imagina isso, gente. Então, acho que um dos grandes papéis do RH em 2026 vai ser ajudar as lideranças a reduzir essa preocupação. Preocupação é gasto de energia, né? E canalizar essa energia para ações práticas de treinamento, desenvolvimento, para que se habilitem as habilidades do futuro, né? Quer dizer, transformar a preocupação em ações efetivas, né? E dentre as habilidades que o RH vai precisar desenvolver em 26, nessas lideranças, a gente está falando de ciência de dados, conhecimentos básicos de IA, automações com IA, que é uma disciplina nova, mas bem importante. Então, em resumo, 26 vai ser um ano em que o RH vai precisar trabalhar lado a lado com as lideranças, tanto para evoluir elas emocionalmente, para esse contexto líquido que a gente vive, quanto, na prática, ajudar elas a lidar com as mudanças em curso, né? Então, Paty, eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto, né? Quer dizer, desse grande cenário de incerteza que a gente está vendo, de insegurança emocional em grande medida, e como que você imagina que isso vai chegar no RH em 26, né? Para mim, Rodrigo, provavelmente essa que está como quarta deveria ser a mais importante tendência para 2026. Né? Então, o RH precisa estar próximo das lideranças, cuidando deste processo, porque isso é um diferencial de negócio para a companhia. Então, a gente vem trabalhando uma estratégia de liderança do bem-estar bem muito robusta, e o primeiro pilar é o pilar de autoconsciência. Então, quando você fala ali de medo, o líder precisa entender quem ele é, o que ele gosta, quais são seus limites, como é que ele funciona, para que ele também possa ajudar suas equipes dentro desse processo. Então, é fundamental esse trabalho de autoconhecimento. Um outro ponto importante que você trouxe, né, é viver nesse mundo, né, que tá líquido mesmo, né? Então, assim, a gente capacitou todos os nossos líderes
num trabalho junto com o Oxford, né? Então, a Natura é a única empresa brasileira que vem estudando a regeneração. O que é uma liderança regenerativa? É uma liderança que empodera as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas, e aí criando um impacto positivo, ao conectar a marca pessoal à potência da Natura. Então, o que a gente quer, de fato, é mostrar que a liderança vai ter um papel organizar toda essa gestão de pessoas. Parece óbvio, mas ainda muita empresa entende que esse é um papel do RH. Uhum. E não é um papel do RH. Muito bem, muito bem. Eu acredito muito nisso. Eu acho que as relações de trabalho estão indo para um caminho da simbiose, né? A gente vinha de um século de relação exploratória, né? Ou parasitária, né? Dependendo do ângulo, né? E essa relação de ganha-perde, né? Hora ganhava uma parte, hora ganhava outra e perdia a outra, né? Subsequentemente. E agora a gente está indo para um momento onde esse equilíbrio está sendo importante, até por causa da gig economy, né? Quer dizer, se a pessoa não está satisfeita na tua empresa, ela consegue ganhar mesmo valor, às vezes até mais, trabalhando no Uber, né? Uhum. Então, está sendo cada vez mais necessário ter uma relação simbiótica, né? Onde as duas partes crescem e ganham juntas, né? E aí, eu acho que vem a grande pergunta, né? Anotem aí no planejamento estratégico do RH como entender, né? Como apoiar e impulsionar as lideranças diante desse cenário de incerteza, no sentido de construir relações de trabalho mais saudáveis, mais produtivas e potencializadas. Eu acho que essa é o quarto tema, acho que se traduz um pouco nisso. Muito bem, agora vamos para a nossa quinta e penúltima tendência de RH 2026, que é gerir a antropia cultural, ou seja, a degradação cultural. Aqui a gente tem um ponto bem interessante, pessoal. Acho que todo mundo está acompanhando, mas nos últimos anos a gente foi marcado por um processo bem intenso de mudanças nas relações de trabalho, né? Alguns e algumas pessoas da RH estão mais conscientes disso, outras pessoas menos, mas o fato é que aumentou-se o número de trabalho remoto, né, relações, né, de trabalho um pouco mais distantes, reduziu-se o tempo médio de permanência das pessoas nas empresas, as vagas CLT começaram a competir com a gig economy como um todo, e isso culminou com o aumento da exigência por bem-estar por parte dos colaboradores. Isso tudo tem enfraquecido a relação das pessoas com as empresas e tem criado um enorme problema, né, para a gestão da cultura, né, porque você começa a ter relações um pouco mais transacionais, né, ou uma tendência a ter relações transacionais, o que consequentemente fragiliza a simbiose cultural, né, a integração, a homogeneidade cultural da empresa. Então, a gente entende que 2026 vai ser um ano marcado pela necessidade de melhorar a gestão da cultura como um todo, tá? Então, entender como atuar com gestão de cultura nesse cenário diferente de home office, de gig economy, enfim, de aumento de salários, enfim, como fazer esse elo ficar mais fortalecido. E então, né, é o ano onde nós do RH vamos precisar entender como levar a gestão da cultura para um próximo nível de eficiência, né? Então, como conscientizar os líderes sobre a importância de gerir cultura no dia a dia, disponibilizar ferramentas para as lideranças, para elas gerirem cultura, né? Quer dizer, o que efetivamente elas podem fazer na prática, e monitorar de perto a cultura, sobretudo nas lideranças, né, que são os propagadores, que são os grandes embaixadores e perpetuadores da cultura, né? E aí, Paty, eu queria que você desse um pano de fundo para nós de como é que você está vendo essa questão na prática, assim, né? E a Natura é quase um país, acho que deve ter país que é menor que a Natura, né, Paty? Então, 15 mil pessoas, né? é, Então, tem bastante gente. como é que Vanuatu talvez seja um país com menos pessoas do que do que a Natura. Como é que você está vendo esse assunto por aí, Paty? Bom, esse, Rodrigo, para mim é um dos assuntos mais importantes, né? E meu queridinho aqui, então gosto muito desse tema de cultura, mas principalmente porque eu entendo que isso gera valor para o negócio. Então, cultura, sem dúvida nenhuma, vai potencializar a estratégia da organização. É bem importante entender o quanto a liderança tem um papel-chave dentro desse processo. Então, não existe mais a pessoa, né? Eu sou responsável por cultura, mas quem é responsável por toda a cultura da organização são todos os nossos líderes. Uhum. Isso aqui é fundamental.
Gosto muito de uma frase que a gente está trazendo, que é um erro os líderes acreditarem que a cultura, de alguma forma, é separada deles. Tudo que os líderes fazem contribuem para a cultura. Não há declaração neutra em relação à cultura, nem comportamento neutro em relação à cultura. Muito bom. Então, esse é um trabalho onde os líderes precisam entender como que é você exemplo de cultura, como que você é coach da cultura, e aí trabalhando junto com suas equipes, e como que você mobiliza a cultura na sua organização. Então, esses são 3 papéis fundamentais da liderança que precisam ser feitos. E um outro tópico importante aqui, Rodrigo, que eu venho estudando bastante, é a questão da saúde social. A gente sabe que muitas empresas também estão voltando, né, ao seu trabalho presencial, e mesmo as que estão de trabalho remoto, é importante criar momentos onde as pessoas podem se relacionar. O que a gente percebe pós-pandemia é que as pessoas estão tendo cada vez menos micro-relacionamentos. Então, as empresas também vão precisar cuidar, porque a questão de solidão é algo que vem crescendo cada vez mais, e com ela a ansiedade e o estresse. E o distanciamento da cultura, né, porque se a pessoa está se sentindo solitária, ela não pertence àquela cultura, portanto ela não comunga, né, isso é um problema também, né. E aí você começa a se separar e você tem uma pessoa trabalhando que poderia trabalhar em qualquer lugar. De fato. Então, e aí acho que o grande diferencial das empresas é quando o meu propósito se encaixa com o propósito da organização, e a gente consegue fazer um trabalho que seja ganha-ganha para todo mundo, né? Então, esse é um tema que acho que não é nenhuma tendência, ela é permanente, né? Fica sempre sendo cuidada dentro das organizações. Perfeito, Paty. Muito bem, então fica aí para o planejamento do RH entender como melhorar ainda mais a gestão da cultura. Esse tema definitivamente vai ser um dos grandes temas aí do ano. E agora, finalmente, nossa sexta, última e mais autoral tendência aqui da nossa lista de 2026, que é o aumento da dificuldade de recrutar e selecionar pessoas. Qual que é o contexto disso, tá, pessoal? 2026 provavelmente vai ser um dos anos, ou até o ano mais difícil para recrutar e selecionar pessoas das últimas décadas, tá? É ousado falar isso, eu sei, mas tem toda uma conjuntura aqui que eu vou explicar para vocês, usando um pouquinho de um economês, tá? Mas em resumo, há um conjunto de fatores que devem criar um cenário bastante crítico para recrutar e selecionar no ano de 2026. Muito bem, vamos começar aqui por alguns dados simples, tá? Então, a gente está virando aqui o ano de 25 para 26 com a menor taxa de desocupação da história do país. A gente está fechando o ano entre 5,8, que é o fechamento do terceiro TRI, a 5,5, que é a estimativa de fechamento do ano. Então, imagina só, isso está entre as 10 economias do mundo com a menor taxa de desemprego, né, se você equiparar. E o ano de 26 provavelmente tende a ser bem mais aquecido do que a gente previa, né? Então imagina que a gente entra em 26 com baixíssima taxa de desocupação, ou seja, poucas pessoas disponíveis no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo a gente tende a ter um ano mais aquecido do que o previsto. Isso porque a gente está fechando 25 com uma inflação abaixo do previsto, perto aí de 4,5, que é o teto da meta de inflação do governo. Isso vai antecipar a queda dos juros, né, pelo Banco Central. Juro menor implica em dívida pública mais barata, em menos dinheiro preso nas rendas fixas e, portanto, mais dinheiro sendo colocado na economia, tanto pela pessoa física, que vai ter um rendimento na renda fixa menor, quanto pelo governo, que vai poder gastar mais, porque o dinheiro que o governo empresta via Tesouro Direto e outras emissões de dívida fica mais barato, porque a taxa de juros está mais barata. Soma-se a isso um ano de eleição, onde geralmente os governos tendem a gastar um pouco mais, isso é típico de qualquer governo, então a gente está falando de mais dinheiro sendo colocado na economia pela iniciativa privada, pelo governo, o que deve implicar num PIB do ano que vem bem acima do que a gente estava imaginando até então. Então imagina esse contexto, menos candidatos se aplicando à vaga, porque a taxa de desocupação está muito baixa, mercado de trabalho mais aquecido, consequentemente maior inflacionamento salarial por parte dos candidatos, menos gente nas vagas,
Então, isso vai trazer um cenário bastante crítico. E para piorar, a maioria das empresas está prevendo um 2026 pior do que o cenário geral está indicando. Então a gente está vendo um pessimismo um pouco infundado em relação ao ano que vem. Isso quer dizer que provavelmente as nossas empresas devem entrar o ano que vem subdimensionadas para a demanda que o ano que vem vai ter. Claro, aqui a gente está falando tudo em cenário hipotético, né? Mas é o que as informações estão apontando, tá? De forma geral. Isso, portanto, deve desorganizar bastante o recrutamento e seleção, uma vez que a gente deve ter um cenário de maior demanda por contratação e um cenário de previsão de largada de ano sem o planejamento condizente com isso, tá? Na parte da seleção, a gente vai continuar vendo o uso de IA para burlar testes e etapas do processo, o que vai continuar dificultando as análises sobre potencial das pessoas, né? Então, quer dizer, a IA sendo usada para burlar ali etapas, enfim, para potencializar respostas a etapas do processo de seleção. Bom, aí, Paty, te faço essa última pergunta e mais difícil, né, que é falar sobre cenário futuro, sobre dedução, mas como é que você está vendo isso por aí? Qual que é a tua opinião sobre essa tendência? Eu gosto muito do seu otimismo e eu espero, de fato, que as suas palavras se tornem realidade, né? Mas a gente está vendo um ano de 26 difícil, né? 25 está um ano difícil, então 26 a gente vem se organizando para isso. E eu acho que é um pouco do que você está trazendo aqui, né? A gente já vê uma dificuldade grande em contratações, mas aqui eu acho que é o grande pulo, né? Que é esse trabalho grande com marca empregadora, porque as pessoas também não estão mais querendo ficar em organizações que são falsas, né? Uhum. Que não trazem a sua verdade, porque é muito mais fácil eu procurar trabalho em outros lugares. Então, acho que talvez te escutando e entendendo, né, como vai ser difícil as contratações, o que as pessoas precisam colocar no seu planejamento é esse olhar muito importante de marca empregadora, mas para que eu tenha uma marca empregadora forte, o que eu estou fazendo de fato, né, que seja importante, desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das lideranças, essa cultura muito forte e estabelecida em todos os lugares, sendo vivido um olhar muito importante de diversidade, né? A gente viu aqui que na Gartner, principalmente, esse assunto acabou esfriando um pouco, mas eu quero trazer, Rodrigo, acho que é extremamente importante, né, a gente ter empresas diversas, porque isso, de fato, ajuda na criatividade, no entendimento melhor do cliente, né, para onde a organização vai muito mais rápida, muito mais eficiente. E aí, talvez, o RH vai ter que repensar a sua maneira de procurar as pessoas. Eu não posso mais esperar, eu tenho que ir atrás. Né? Então, está muito próximo das pessoas. Muito bem, muito bem. Como acho que a Paty bem pontuou, né? Acho que cada segmento tem um contexto próprio e alguns segmentos vão crescer mais, outros menos. E eu acho que o recado aqui, a tarefa de casa para o nosso planejamento de RH como um todo, é entender se barra como um mercado mais aquecido em 26 pode desorganizar o meu recrutamento e seleção. Eu acho que fazer esse trabalho de simulação, né? Então imagina que um ano de 26 vai ter ali um crescimento de PIB acima do previsto, com uma taxa de desocupação baixa, com mais dinheiro sendo colocado no mercado, quer dizer, as empresas mais propensas a serem agressivas em propostas salariais, e o que isso vai implicar na minha demanda de recrutamento, no meu processo, na minha urgência de fechar a vaga. Então, fazer simulações para não ser totalmente pego de surpresa, né, diante de um cenário de maior dificuldade para recrutar e selecionar. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do Tendências de RH 2026. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp da RH que vocês participam e também com conhecidos, amigos e amigas que trabalham na área da RH, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e consiga ajudar os planejamentos de RH a ficarem ainda melhores, tá bom? Esse ano é isso, né? Um abraço para todos e todas que acompanharam esse conteúdo especial e até a semana que vem com a nossa programação regular do Gestão de Pessoas, que são nossos tradicionais cases e boas práticas de gestão de pessoas. É isso, um abraço, Paty, obrigado pela parceria em mais esse ano
e nos vemos nas próximas semanas.